Olá, eu sou Daniel Mitelbach e você está assistindo ao Repercute Paraná, uma iniciativa da Central Única dos Trabalhadores para levar até a sua casa aquilo que você não vê na programação convencional. No programa de hoje nós vamos tratar sobre o projeto de lei 4330 de 2004, de iniciativa do deputado Sandro Mabel. Para tratar desse tema, contamos em nossos estúdios com a presença do petroleiro, diretor da CUT Nacional e presidente do Instituto Observatório Social, Rony Barbosa. Rony, seja bem-vindo mais uma vez aqui conosco no Repercute. Obrigado, eu que agradeço. Bom, Rony, até mesmo naquela sua última participação aqui conosco, quando a gente fazia um balanço do último dia nacional aí de mobilizações, dia 11 de julho, a gente tratou um pouco dessa questão, né, do PL 4330. Como é que andou essa questão de lá para cá? Né, qual é de fato aí o grande risco desse projeto? Como é que ele está tramitando e por que as centrais estão se organizando agora nesse dia 6 para fazer aí mais uma manifestação, uma mobilização contrária a esse projeto? Bom, acho que é importante também sintonizar qual é quais são os interesses envolvidos nesse projeto, né? Acho que é um projeto que prevê aí a precarização do trabalho, né? Através aí do aprofundamento da terceirização no Brasil. A terceirização não é nova no país, ela vem desde a década de 70, desde a ditadura militar. Mas, nesse momento, o PL 4330, que é o projeto que está para ser votado lá no Congresso, ele prevê justamente uma ampliação da terceirização no Brasil, precarizando ainda mais relações de trabalho. Então, por isso que nós estamos vendo, né, a CUT e as demais centrais sindicais como um projeto extremamente danoso para os trabalhadores, né? Nós temos aí no Brasil mais de 10 milhões de trabalhadores terceirizados. E nós sabemos das dificuldades desses trabalhadores, muitas vezes, em receber os seus direitos quando terminam esses contratos, né? Porque as empresas, às vezes, são empresas montadas apenas para cumprir um determinado contrato, que não tem condições de bancar aí, a rescisão do contrato de trabalho, ou mesmo direitos básicos como férias, 13º, acabam deixando de ser pagos, e isso demora, às vezes, muito tempo na justiça. Então, o projeto, ele precariza porque ele tira a responsabilidade solidária das empresas que contratam o serviço. Então, quando você contrata o serviço hoje, você é responsável solidariamente por aquele trabalhador terceirizado. Significa o quê? Se a empresa terceirizada que contratou o trabalhador não honrar os compromissos, você pode imediatamente acionar a empresa contratante e ela tem que responder, né, pelos direitos desse trabalhador terceirizado que teve seus direitos violados. Então, um dos principais danos desse projeto é justamente tirar a responsabilidade solidária do contrato, que fragiliza ainda mais a relação do trabalhador terceirizado, né? Além de outros graves problemas, como na representação sindical mesmo, né, muito difusa e difícil de saber quem é que representa esse trabalhador terceirizado, né? A nosso ver, esse é um dos problemas que prejudicam ainda mais esse trabalhador, né? Então, o projeto não trata desse assunto e, a nosso ver, ele, ao invés de regulamentar, ele está desregulamentando a terceirização, permitindo, inclusive, terceirização em atividade fim das empresas, que hoje não é permitido no Brasil, né? Então, para nós ele é extremamente danoso e por isso que todas as centrais sindicais se uniram para combater esse projeto. O Sandro Mabel é um empresário, né, que está no Congresso Nacional, está defendendo o interesse dos empresários, e nós, trabalhadores, estamos nos mobilizando para tentar barrar a votação desse projeto ou para negociar, né, em termos que a terceirização não prejudique os trabalhadores, que nós possamos ter ela regulamentada sem que ela prejudique os trabalhadores terceirizados. Na prática, como o projeto está hoje, como é que ele vai afetar aí a vida dos trabalhadores, tanto no serviço público quanto no privado, né? Havia essa discussão também, num primeiro momento, de que só afetaria a iniciativa privada, a gente vê que isso hoje já não é verdade. Qual seria a consequência direta desse projeto ser aprovado hoje? A consequência direta é você ter em qualquer empresa e qualquer órgão público poder ser terceirizado em qualquer nível, em qualquer instância. Então você não tem mais nenhuma segurança dos trabalhadores que estão nas empresas ou no setor público, né? Chega um gestor novo ou na empresa ou
no governo municipal, estadual ou federal, que resolve fazer uma terceirização, ele poderá terceirizar qualquer setor e qualquer área, né, colocando em risco, no caso dos trabalhadores da iniciativa privada que não têm estabilidade, serão mandados embora, né, e no caso dos servidores públicos, serão remanejados para outros órgãos, enfim, terão, né, suas vidas aí mexidas em função disso. Então é um projeto que pode ter uma grande repercussão, né, na vida laboral do Brasil todo. Então nós estamos preocupados porque achamos que isso é uma forma indireta de fazer uma reforma trabalhista, inclusive, né, porque vai retirar aí responsabilidades dos empresários. Então por isso toda a tentativa das centrais sindicais e da CUT é negociar para que o projeto fique num termo em que possa dar segurança tanto aos empresários, que precisam ter segurança para os seus negócios, mas também segurança para os trabalhadores, né, que precisam ter seus direitos garantidos e formas de buscar esses direitos, né, seja através da sua representação sindical bem feita, ou seja, em última instância, através do judiciário, né, buscar seus direitos violados aí na justiça. E isso mesmo, por exemplo, naquelas áreas que são consideradas hoje essenciais aí no Estado, como saúde, educação, segurança pública, você poderia ter o professor terceirizado na escola, você poderia ter o médico, né, o enfermeiro, o policial, o guarda, todo mundo terceirizado. O projeto não faz nenhum tipo de restrição à terceirização, pelo contrário, né, ele autoriza para que esse setor público possa ser terceirizado ao todo. Então, nós estamos prevendo, né, que a terceirização, em alguns casos, raros casos, de especialidade da empresa, ela é benéfica, né, no caso, por exemplo, da alimentação ou da segurança pública, já é tradição no Brasil ser terceirizado, né? Então, tem empresas que desenvolveram know-how para atuar nessas áreas e isso ajuda. Mas, em outros lugares, isso pode ser um dano grande, né? Uma terceirização, por exemplo, na área da educação, da saúde, que são setores essenciais da população, nós teremos riscos aí ao atendimento e aos serviços prestados à população. Então essa é uma preocupação grande nossa, por isso queremos barrar esse projeto. E essa questão hoje, por exemplo, da representação sindical, né, conforme você estava colocando, porque a gente vê hoje de fato os empregados terceirizados aí nas grandes empresas, ou mesmo nos órgãos públicos, via de regra, ou não são representados, não estão abarcados aí por algum tipo de representação, ou quando estão numa representação, né, de prestadores de serviços, independente da área de atuação, independente do local de atuação. Você acha que esse processo se aprofundaria, né, de falta de representação, de fragilidade do movimento sindical? Eu acho que sim, isso fragiliza ainda mais, né? O movimento sindical brasileiro, ele já é muito fragmentado, temos muitos sindicatos, né? São mais de 18 mil sindicatos no Brasil ao todo, então isso por si só já é um grande problema. E no caso da terceirização, ela é pior ainda, porque o ideal seria que os trabalhadores definissem qual seria seu representante, né? Se, eu quero ficar com um sindicato preponderante da categoria aqui, ele poder se associar ao sindicato, ele ter a liberdade. Hoje o trabalhador não tem essa liberdade, né? Ele tem que ele vai estar representado pelo sindicato oficial que existe no Ministério do Trabalho. Seja um sindicato atuante, ou não atuante, ou pelego, ele tem que se contentar com o que ele tem, né? O trabalhador, o máximo que ele consegue fazer é tentar disputar o sindicato, a direção do seu sindicato. Mas ele não pode escolher um outro sindicato, né? Então, o trabalhador terceirizado de um banco, por exemplo, que às vezes está afiliado ao sindicato dos bancários, não consegue se filiar ao sindicato dos bancários, porque a empresa terceirizada dele está vinculada a outro sindicato por causa da prestação de serviço. Então, essa representação sindical que acontece nos bancários, acontece em todas as categorias e isso fragiliza, né? Porque o bancário tem determinadas condições que o terceirizado não tem. O mesmo acontece na Petrobras, acontece na área da indústria metalúrgica, enfim, são vários setores que isso acontece. Que já é, inclusive, uma defesa, né, histórica aí da Central Única dos Trabalhadores, desde a fundação, que é esse posicionamento contra essa unicidade sindical que a gente tem no Brasil hoje, né? É o chamado monopólio de representação, né? Então o sindicato tem monopólio, então nós achamos que isso tem que acabar, né? Uma reforma sindical resolveria isso, né? Teríamos aí a Convenção 87 da OIT prevê essa liberdade e vários países ratificam. O Brasil não pode ratificar porque ainda tem a unicidade prevista na sua Constituição, né? Que é um monopólio. O sindicato representado tem um monopólio e o trabalhador não pode fazer nada contra isso. O máximo que ele pode fazer é tentar disputar a direção do sindicato
e às vezes não consegue, né? E aí, de fato, né, a autonomia, a liberdade sindical que a gente tanto defende, elas sempre acabam esbarrando nessa questão. Mas qual é a pressão que as centrais estão fazendo hoje, especificamente sobre os parlamentares, né, nessa questão do PL 4330, de que forma a pressão é feita, de que forma também a sociedade pode se envolver, né, nessa mobilização? Então, nós estivemos em Brasília, acompanhando os trabalhos da CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, que está apreciando o PL 4330. Fizemos várias pressões dentro da comissão, e em função dessa pressão foi montada uma comissão quadripartite hoje. Nós temos uma comissão de trabalhadores, governo, empresários e parlamentares. Essa comissão quadripartite está fazendo várias reuniões até agora, até o dia 5 de agosto. No dia 5 de agosto se encerram as 4 reuniões de negociação na tentativa de achar um acordo que possa colocar a votação do projeto de consenso. Então, a nossa mobilização conquistou essas 4 reuniões na tentativa de nós acharmos um acordo. Em produzido o acordo, nós certamente vamos estar indicando a aprovação do projeto aí, se ele nos contemplar. Em não chegando a um acordo, nós vamos combater o projeto e vamos estar indicando para que ele seja derrotado. E para isso, nós estamos já orientando no Brasil todo para que todos os nossos sindicalistas e sindicatos procurem os deputados que compõem a CCJ. Né? No Paraná, são 6 deputados que compõem essa comissão e que os trabalhadores têm que procurar. Se o trabalhador não tem disposição de procurar, ele pode mandar um e-mail. É muito fácil hoje mandar um e-mail para o deputado dizendo, olha, estou preocupado com esse projeto, como é que o senhor vai votar na CCJ? Cobre, né, do deputado qual é o seu posicionamento. Sim. Eu trouxe aqui o nome dos 6 deputados que compõem a comissão aqui no estado do Paraná. Do PP é o Dilceu Esperafico, do PSC é o Edmar Arruda, do PSD é o Eduardo Ciarra, do PMDB o Marcelo Almeida, também do PMDB o Osmar Serraglio e, por último, do PPS o Sandro Alex. Então, esses 6 deputados do Paraná vão estar decidindo a vida dos trabalhadores no próximo período e vão estar votando nessa comissão. Ao que tudo indica, que nós estamos prevendo, deve entrar em votação no dia 13 de agosto. Né? Então, vamos estar acompanhando e a mobilização nossa vai, então, até o dia 13, fazendo visitas lá no Congresso Nacional, em Brasília, nos estados, nos aeroportos também, tem várias mobilizações que a CUT está organizando para conversar com os deputados nos aeroportos, e que os trabalhadores façam de casa, né, através do e-mail, entra no site da CUT, www.cut.org.br, lá você vai ver a lista de todos os deputados com e-mail para você mandar e poder fazer também a sua pressão. Bacana. Bom, a gente vai fazer um breve intervalo agora no nosso programa e a gente já retoma com esse assunto. Repercute, volta já. Ei, coelho, vamos passear na floresta? Por que na floresta? Eu não sou Chapeuzinho Vermelho não, hein? Que isso, coelho, somos amigos desde criança. Está bem, vamos então. Onde vocês vão? Vamos passear na floresta. Na floresta? Não posso esperar mais. Não aguento de fome. Galo, você comeu meu amigo. Não aguentava mais de tanta fome. Vocês viram o meu coelho? O lobo comeu. Eu? Ele que comeu o coelho, meu amigo, de uma vez só. Quem comeu o meu coelho? Não fui eu. Mentira, foi ele. Passarinho, quem comeu o coelho? Eu não estava olhando na hora, mas galos não comem coelhos. São os lobos que comem. Eu sei que foi você, seu lobo sonso, direto pra cadeia. Mas não fui eu, esse você está passarinho preso, louco. você vai pra cadeia. Ele comeu o coelho. O fato é único, as opiniões não. Questione as notícias, ouça outras versões. É com a verdade que se constrói a democracia. Quero falar também! Olá, voltamos com Repercute Paraná.
Bom, Rony, a gente está tratando aí desse tema do PL 4330, da questão das terceirizações, e eu queria falar com você um pouquinho mais especificamente, né, você que é petroleiro, como é que essa questão atinge, né, a questão do petróleo. É uma discussão que a gente tem feito também, e que a CUT tem puxado, né, da nossa soberania aí na área de energia, e qual o impacto que você está prevendo, tanto, né, para os trabalhadores, para os petroleiros, como também para a população, para os consumidores em geral? Olha, hoje, para vocês terem uma ideia, a Petrobras, só a Petrobras, que é a principal empresa do setor, ela tem 3 trabalhadores terceirizados para cada trabalhador próprio. Então, a terceirização na Petrobras não é uma exceção, ela é a regra, né? E nós vemos, como é uma empresa de petróleo, em que você envolve uma operação de risco e tal, tem muitos problemas na área de segurança. Quem mais sofre com os acidentes, as mortes e os problemas de segurança dentro da empresa são os trabalhadores terceirizados, né? Não por culpa deles, por culpa às vezes de uma falta de treinamento ou de experiência, ou às vezes os contratos são curtos, então ele não trabalhou numa área de risco, vai trabalhar alguns meses e não sabe todos os perigos que ele vai enfrentar. E isso é muito danoso, né? E nós estamos prevendo que com o PL 4330, se ele for aprovado, isso vai ainda piorar na Petrobras, né? Então, a nossa luta é para organizar os trabalhadores terceirizados, né, para melhorar os seus direitos, a sua condição de trabalho, que é pior que os outros trabalhadores. Nós tivemos algumas experiências interessantes. Na ampliação da refinaria de Araucária, aqui pertinho de Curitiba, nós tivemos uma experiência da negociação dos trabalhadores daquela obra, né? Naquela época eu era presidente da CUT, nós fizemos uma comissão com 6 sindicatos, todos eles eram filiados à CUT, então facilitou essa negociação, e nós organizamos uma pauta unificada e as negociações eram todas unificadas com o outro lado, com os empresários. E foi muito positivo, né, que nós conseguimos elevar tanto o piso quanto a questão de saúde, normatizar o básico para todos os trabalhadores da obra. Foi bem interessante, mas foi muito difícil e desgastante de fazer. Então, assim, o PL 4330 pode piorar essa condição, né? Então, nós precisamos nos desdobrar, né, dentro da Petrobras para que a gente consiga garantir os direitos desses trabalhadores. E não são poucos os casos das empresas que vão à falência durante a execução do contrato e os trabalhadores não conseguem receber os seus direitos ou demoram muitos anos, às vezes, para receber, né? Às vezes você consegue segurar uma fatura que a empresa tinha para receber, a Petrobras segura e isso paga parte do direito dos trabalhadores. Mas tem uma empresa que fechou o ano passado aqui em Araucária e já passa 1 ano, os trabalhadores ainda não receberam as suas verbas rescisórias, férias, 13º, né, assim, os direitos que eles teriam. Então essa é uma constante do trabalhador terceirizado. Ele muda, como no caso da Petrobras, ele muda de empresa. Uma vez por ano, ou a cada 2 anos, ele muda de empresa. Mas ele está sempre no mesmo local, né? Então é engraçado, você encontra o mesmo trabalhador com uniformes diferentes ao longo de 10 ou 20 anos. Tem trabalhadores que têm 20 anos lá, trabalhando no mesmo local, fazendo as mesmas coisas e com direitos inferiores aos petroleiros contratados direto pela Petrobras, né? Então, essa é uma realidade dura e difícil, mas que a gente precisa combater, né? E para combater, nós precisamos ter mais armas. O PL 4330 vai prejudicar os trabalhadores nesse caso, por isso nós estamos combatendo e os petroleiros vão fazer uma grande mobilização dia 6 e estão em campanha salarial também, e isso faz parte da pauta nacional dos petroleiros nessa campanha reivindicatória 2013. Quer dizer, se a gente já sente hoje como né, na questão de fato dos petroleiros, como é na questão dos bancários também, que são uma categoria nacionalmente muito bem organizada, a gente sente que o fato de você ter um quantitativo de funcionários efetivos na empresa e tudo mais, acaba também nesse momento servindo inclusive para elevar, né, um pouquinho a situação do empregado terceirizado, as condições de salário, as condições de trabalho, porque ele tem um padrão ali para poder ser comparado. Né? A partir do momento que você abre a terceirização para todas as áreas, né, para todo mundo, e por exemplo, né, terceiriza, acaba com os empregados efetivos, terceiriza todo mundo, você joga todo mundo para baixo, né, acaba com esse poder, inclusive, que a gente tem hoje de mobilizar, de dizer, um funcionário efetivo tem tanto, o terceirizado tem tanto, a gente precisa melhorar a situação, e isso vai se agravar.
Se agrava, porque você pode, como você falou, há um risco, né, de você perder a referência. A boa referência que tem em alguns lugares, em alguns setores, você pode perder essa referência e aí os trabalhadores vão estar nivelados por baixo e não por cima, né, que é o que nós queremos. Sem dúvida. E nessa avaliação, né, que vocês têm feito, e principalmente a CUT Nacional, que vem, né, puxando com veemência essa luta, o que vocês têm sentido de resposta do Parlamento? Né, qual é a expectativa nesse momento, né, agora com a realização dessas reuniões aí da Comissão Quadripartite, o projeto voltando para a discussão na CCJ, qual é a expectativa de fato? Olha, a Executiva Nacional da CUT tem feito muitas reuniões e muitas conversas com vários parlamentares da comissão especialmente e também com as lideranças partidárias do Congresso Nacional, né, no sentido de sensibilizá-los. Não é uma tarefa fácil, porque às vezes mesmo os parlamentares que estão lá não acompanham essa pauta, né, a pauta que interessa à classe trabalhadora. Então, o nosso trabalho é de primeiro mostrar que a pauta é importante, sensibilizar o parlamentar e depois ganhá-lo para a nossa posição, né, contra o projeto de lei. Não está fácil e não será fácil. Nós acreditamos que precisamos apostar mais nas mobilizações, né, mostrar que os trabalhadores não estão contentes com essa situação e que vão se mobilizar e vão continuar protestando se esse PL vir a ser aprovado. Então, essa indignação tem que aparecer nas ruas, né? Por isso a nossa aposta das mobilizações de 6 de agosto, do 6 até 13 lá em Brasília e nos estados, os parlamentares fazem parte da comissão, e depois também, né? Nós temos uma grande mobilização chamada para o dia 30 de agosto, que é um Dia Nacional de Paralisação, que aí a pauta já é maior, são vários temas, mas que certamente essa questão da terceirização, esperamos que seja resolvida, mas se não estiver, estará na nossa pauta também no dia 30. Então, a CUT tem trabalhado intensivamente aí em cima dessa pauta e das conversas no parlamento para que isso seja votado. Agora, não é fácil, né? Você tem muitos deputados ligados aos empresários, né? Então, essa ligação dos deputados aos empresários dificulta o nosso diálogo, e aí quando você tem essa dificuldade, você tem que mostrar outra forma de fazer pressão. A outra forma é através das mobilizações, né? Os trabalhadores têm que mostrar essa indignação para que o parlamentar se sinta também afetado pelo tema, né? Senão dificilmente nós teremos êxito aí. Nós precisamos fazer muita conversa e muita pressão para que eles possam votar com a gente. E nessa pressão que a CUT tem organizado sobre o Congresso, além, claro, dos apoios individuais aí dos deputados que estão, né, de fato, se convencendo dessa pauta importante para os trabalhadores, já tem, por exemplo, algum apoio de bancada, alguma coisa nesse sentido, né, de fortalecer esse movimento? Olha, nós fizemos boas conversas com 3 partidos políticos, né? 3 partidos já declararam apoio, né, contra o PL 4330, que são o PDT, declarou apoio, o PT e o PCdoB. Então, esses 3 partidos já estão fechados. Se todos os parlamentares vão votar com o partido, aí é uma tarefa também que cabe ao partido, enfim, aos integrantes do partido cobrar, né? Mas dá força para que a gente possa buscar outros apoios, né? Nós sabemos que no PMDB dificilmente teremos apoio completo, né? Você tem apoio de alguns deputados, mesmo no PTB, no PSB também tem alguns deputados aí declarando apoio para a gente, no PV também, né? Então você tem, nos outros partidos não tem o partido fechado posição, mas tem parlamentares que estão nos ajudando aí na busca, né, do apoio de outros parlamentares. Então essas conversas estão sendo feitas aí no Brasil todo com bastante intensidade nesse mês de agosto aí. E além dessas manifestações que você já citou, a população e mais especificamente os trabalhadores podem esperar por mais atos? Há uma previsão de que se intensifique de fato essa agenda? Onde é que a população pode encontrar essas informações? Olha, os trabalhadores e a população devem acompanhar todas as mobilizações chamadas, seja do dia 6 de agosto, do dia 6 ao dia 13, seja do dia 30. E pode ser que surjam outras, né? No momento temos essas principais datas, são essas. Mas através do site da CUT, ele vai ter essas informações sobre como anda o projeto, como estão as votações, né? E também através do seu sindicato. É muito importante que o trabalhador vá ao seu sindicato, pergunte para a sua direção, olha, como é que está o projeto de lei, vocês estão
ajudando lá, falando com os parlamentares também. Então é importante que cada trabalhador procure o seu sindicato, né? Quem não tem sindicato, procure o seu partido político, enfim, procure a sua organização para ajudar a fazer pressão aí. Nós temos feito também muito contato com os movimentos sociais, né? E vamos intensificar isso. Nós achamos que é importante essa aliança com os movimentos sociais. Na última reunião da executiva da CUT, nós decidimos lá que vamos procurar mais intensivamente os movimentos organizados, seja a União Nacional dos Estudantes, o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, né? Enfim, a coordenação dos movimentos sociais. Achamos que são instrumentos bastante importantes aí, que dialogam com setores que não estão organizados em sindicatos, né, que precisam também estar atentos, mas que vão sofrer as consequências desse projeto. Então, a gente está intensificando também esse lado dos movimentos sociais, que vão participar, certamente, de alguns desses dias de mobilização, estarão juntos com a gente. E até mesmo para os trabalhadores que às vezes têm alguma dificuldade, né, a gente fala aqui do projeto, de entender um pouco essa questão da tramitação, do que como afeta e tal. A CUT já tem um material no site lá que explica certinho, que detalha, que diz, né, como é que funciona e tal. Então, né, fica aí o convite também para toda a população conhecer, né, mais desse tema, tratar mais desse tema, para que de fato a gente consiga evitar que um projeto desse seja aprovado, para não ter que depois, se perdermos essa luta, correr aí atrás do prejuízo. Rony, a gente está, né, já chegando no final do nosso programa. Gostaria de agradecer a tua presença, né, conosco novamente, deixar aí, né, um espaço para uma saudação final sua, para a gente poder também nos despedirmos aí dos telespectadores. Eu quero agradecer mais uma vez o convite, né, me colocar à disposição, colocar a Executiva Nacional da CUT à disposição e falar para as pessoas que estão em casa, né, para os trabalhadores, que procurem seus sindicatos, procurem as suas organizações, vamos fortalecer a organização dos trabalhadores para que a gente possa vencer essa batalha contra o PL 4330 e outras que certamente virão. Legal. Você que nos assistiu, nosso muito obrigado. Acesse nosso site, nos procure nas redes sociais. Obrigado pela audiência e até o próximo programa.